Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a Rosana Stonaga. Hoje eu estava me preparando para vir e aí eu estava me pensando aqui de onde veio esse bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Veio dela. A Rosana Stonaga, ela ela faz o evangelho diário, manda um evangelho diário no grupo, num dos grupos do WhatsApp do Instituto Ricardo Melo, né, pra gente é, fazer as leituras, né, ouvir as leituras e as orações. Chega o evangelho diário da Rosana Stonaga. E ela foi muito importante para mim, né, quando eu conheci, adoro as leituras dela. E aí é por isso que eu falo bom dia, pessoal. Esses dias para trás, hoje eu me dei conta da onde vem esse bom dia, pessoal. Vem da Rosana Stonaga. E Rosana não, é Andressa Stonaga, tem que confirmar depois o nome, que agora ficou mais o sobrenome presente do que o nome. E Andressa Stonaga, depois eu vou ver se eu acho o link, o ID dela e coloco aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Essa semana eu queria conversar um pouco sobre um tema que eu vou pôr o título dessa conversa, o título do capítulo do Deepak Chopra, que é o nascimento de uma doença. Tem tudo a ver com a postagem que eu fiz no sábado da Nova Medicina Germânica, né? Que traz que a doença ela se manifesta nos lugares, em órgãos-alvos, de acordo com os sentimentos que nós estamos vivenciando, com as percepções da vida das quais nós estamos vivenciando e sofrendo. Pode ser coisas reais ou só, simplesmente uma percepção. Então, está relacionado com as nossas, vou colocar aqui nas minhas palavras, com as nossas dores, né? E na postagem eu coloquei que tem tudo a ver com, vai ao encontro da Ayurveda, que as doenças são a manifestação, a doença do corpo é a manifestação da doença da alma. Então eu entendi que eu estou percebendo que tanto para a nova medicina germânica como para a Ayurveda, elas se comunicam, existe uma interação entre elas. Bom dia, Laís. Obrigada pelo flor. É, e bom dia a todos que estão chegando aí, tá, gente? Hoje eu vou ver se eu não aceno para mim concentrar aqui mais no texto, mas sejam todos muito bem-vindos para esse encontro depois de 2 semanas sem fazer live, né? Hoje começando um pouco mais tarde a live. E vamos conversar sobre então o nascimento da doença dentro dessa visão da Ayurveda e mais da Ayurveda do que da nova medicina germânica. São duas áreas novas na minha vida. Eu tive contato um pouco com a nova medicina germânica no período pós-transplante. Quando eu fui fazer a microfisioterapia, foi meu primeiro contato, e agora eu estou fazendo um curso que é um módulo por mês, num sábado, com uma amiga muito querida, que foi quem me colocou em contato com a microfisioterapia e com a nova medicina germânica. Ela me chamou para acompanhar ela e eu fui acompanhar. E comecei a ler A Cura Quântica, do Deepak Chopra, que também já comentei aqui várias vezes, foi uma indicação de leitura de uma amiga minha muito querida. E, e aí eu fui percebendo coisas que eu antes não tinha visto, né? Fui tendo contato com conhecimentos que eu nunca tinha visto, mas fazia sentido para os meus pensamentos na época que eu adoeci. Vamos dizer assim, que eu adoeci naquela época. E aí eu tô chegando na segunda parte, tô lendo, vocês podem ver que eu tô lendo bem devagar, né, o livro. E,
E eu comecei a ler essa semana o capítulo Nascimento de uma Doença. A conversa de hoje vai ficar nas primeiras páginas desse capítulo. E eu fiz até um roteiro aqui para não me perder e não ficar muito longo a nossa conversa. A doença física, muitas vezes, né, como a gente, eu já estava falando, ela é a manifestação da doença da alma, né, que é o que a Ayurveda traz e que vai ao encontro da medicina, da nova medicina germânica. E aí eu entendo que a doença física é um choro, né, é quando a alma chora por um socorro, por uma libertação das suas dores. Não importa o tamanho da dor, ou se é uma dor causada por algo real, ou se é uma dor causada por uma percepção. O que importa é que essa dor, ela clama por cura. Né? É isso que é a minha leitura que eu estou fazendo desses estudos. E aí, o Dipras traz uma figura dos rishis, que eu entendi que eles foram mestres do Ayurveda. E eles falam, esses rishis, que a maravilha não é conseguirmos nos tornar doentes ou saudáveis, mas o fato de não nos vermos fazendo isso. Então, tudo vem da mente e a maravilha não é conseguirmos nos tornar doentes ou saudáveis, mas o fato de não nos vermos fazendo isso. Então, a doença, ela é uma criação que veio da mente. Lembra nos vídeos anteriores que a gente falava que tem um pensamento, acontece algo e esse pensamento se materializa, ele se torna concreto. Então, veio da mente e ele se transformou em concreto, ele se materializou. Então, a doença, ela foi surgindo através de algo que a nossa mente foi produzindo. Mas que a maravilha da vida não é a gente ficar preso nisso, em a gente ficar preso como não nos fazermos doentes, como não nos adoecermos, como nos mantermos saudáveis. A maravilha não é a gente ficar pensando nisso, eu entendi que é a gente viver. É a gente viver o hoje, o agora. É isso que eu fui entendendo dessa leitura. Não sei se é a mesma percepção que vocês têm quando eu leio. Tudo vem da mente. E a maravilha não é conseguirmos nos tornar doentes ou saudáveis, mas o fato de não nos vermos fazendo isso. Então a maravilha é a gente não pensar na doença. Eu entendo que é a gente viver. É a gente viver. Viver o hoje, viver o agora, né? Porque quando a gente está vivendo a doença ou fazendo de tudo para se manter saudável, pensando, eu quero fazer isso para me manter saudável, eu quero fazer isso para me manter saudável, eu quero fazer isso para não ficar doente, eu quero trazer isso para me curar, a gente está vivendo a doença. A gente está vivendo o medo de adoecer. A gente está se prendendo na expectativa da cura ou de se manter curado. E isso eu vejo que é muito comum em nós, né, pacientes que vivenciamos, pessoas ou pacientes que vivenciamos o câncer ou uma doença uma doença crônica muito difícil de lidar, né? Se é que existe alguma doença crônica que seja fácil de lidar, acredito que não. Doença crônica é doença crônica, né? E a gente fica naquela expectativa, naquele medo de adoecer, de ter a recaída, da gente ter a recidiva, da gente voltar a adoecer, da gente conseguir a cura rápido e nunca mais adoecer. E isso gera medo, gera ansiedade e a gente não vive a vida, a gente vive a doença ao fazer assim, ao ficar preso na expectativa da cura, na expectativa de não adoecer mais, na expectativa de estar sempre saudável. E quando a gente faz isso, a gente está deixando a nossa mente o tempo inteiro conectado com a doença. E lembra, a doença é a criação da mente, ela foi criada, ela surgiu através da mente. Então a maravilha é a gente viver sem criar expectativa, sem viver nas ansiedades. Porque quando a gente está vivendo na ansiedade, que a gente está vivendo no medo, a gente acaba traindo isso pra gente, né? É isso que eu fui
foi vindo à minha mente, na medida que eu fui lendo essas palavras, fui lendo esses ensinamentos que o Deepak Chopra traz no livro A Cura Quântica. Aí eu tô passando aqui. E aí, o que eu fui escrevendo na medida que eu fui pensando naquilo que eu gostaria de falar para vocês hoje. Viva! Aproveite a oportunidade da vida para aprender e se aperfeiçoar no seu trabalho e nos aprendizados que elevam o espírito. Vamos ocupar a mente com conhecimentos úteis para o nosso desenvolvimento pleno. Vamos buscar prosperidade, movimentar e desconectar do medo de adoecer ou de se manter saudável. Vamos simplesmente viver e prosperar. Vamos nos tornar um ser humano melhor. E como dizem por aí, vamos ser uma melhor versão de nós mesmos a cada dia. E aí, reforçando, né, o que eu falei um pouco antes, quando vivemos as expectativas de mantermos saudáveis ou de não nos adoecer, nós estamos vivendo, na realidade, a doença. E ela acaba se transformando em real. Algo que era mental acaba se transformando em concreto. E para isso, aí indo lá na nova medicina germânica, vamos cuidar das nossas emoções. Vamos cuidar das nossas percepções. Vamos tatear, vamos ver se essas percepções são reais ou não reais. Se são somente percepções ou se são algo realmente material que está se concretizando na nossa vida, algo que realmente, mesmo que não seja material, mas que esteja sendo concreto na nossa vida, e vamos cuidar. Vamos cuidar dessas emoções, desses sentimentos, para que a gente possa conseguir a paz, a nossa paz interna, e ficar e buscar harmonia, a nossa harmonia. Buscar o que for mais possível para conseguir essa harmonia e viver o presente, viver o hoje, o agora, da melhor forma possível. Então, é o que eu fui entendendo dessa leitura dessa semana e dessa aula de sábado que eu tive. Que a gente precisa cuidar das nossas emoções, a gente precisa cuidar das nossas percepções. Aquilo que é real e que é possível ser modificado para a gente cuidar das nossas emoções, a gente buscar cuidar dessas emoções e dessa realidade. Aquilo que não for possível, como buscar essa emoção e deixar por conta, por conta de Deus, entregar na mão de Deus. Eu acho que essa é a palavra mesmo, entregar na mão de Deus, orar e pedir, entregar na mão de Deus para que Ele cuide. Porque vai tomando, se a gente entrega na mão de Deus, as coisas vão se concretizando da melhor forma que precisa e da forma como nós precisamos. E evitar nos angustiar. E aí, gente, é da melhor forma possível, no momento daquele jeito que a gente pode, o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor, mas não na cobrança. Não na cobrança de ser melhor a cada dia. A gente vai dar o nosso melhor de uma forma que a gente respeite o nosso momento atual, sem nos cobrar e sem nos angustiar para dar o nosso melhor. Sem gerar ansiedade, sem gerar dor. Quando a gente faz isso, a gente está evitando o surgimento de uma doença. A gente está evitando a materialização de uma doença em qualquer parte do nosso corpo. Cada parte do nosso corpo, de acordo com a medicina germânica, pelo que eu entendi, ela é a manifestação de uma dor, de uma angústia, de um sofrimento, que pode ser real ou pode ser uma percepção. E não importa se a percepção é real, é importante para você e você precisa olhar e precisa cuidar e resolver essa percepção para que sua alma esteja em paz, para que sua alma esteja tranquila. E é libertador a gente pensar que a gente talvez esteja
se a gente refletir sobre as nossas vidas, as nossas dores, as nossas angústias e buscar resolver as nossas dores, as nossas angústias, ou simplesmente entregar a Deus aquilo que não está em nossas mãos. A gente vai passar por nossas dores ou evitar doenças, né? No caso, às vezes a gente já está vivendo uma dor causada por uma doença, que pode ser reflexo de algo vivido lá atrás, como pode ser reflexo de algo que está vivendo agora. Mas a gente vai estar resolvendo e lidando com isso de uma forma mais harmoniosa. Acho que essa é a palavra, mais harmoniosa. E a gente buscar essa harmonia. Espero que tenha dado no máximo uns 15 minutos, né? Para não ocupar muito tempo de vocês. E eu queria agradecer, né? Fazia 2 semanas que eu não entrava ao vivo. Eu pensei muito se eu ia entrar ao vivo ou não. Vou buscar deixar mais curto, porque daqui eu posto no YouTube. A Laís, que acabou de escrever, ela chegou até a minha vida. Gratidão, Laís, pelo YouTube, por ter chegado à minha vida. E eu sou muito grata a todas vocês que me seguem, que me apoiam e me mantêm aqui conversando com vocês. E lá no YouTube o ideal é que sejam conversas mais rápidas. Eu acho que a maioria das pessoas hoje buscam conversas mais rápidas. A vida a gente tem muita coisa, né? Muita coisa para aprender, muito tempo para aprender. Eu falo assim que eu falo que a vida ela é curta pro tanto de coisa que eu quero aprender. E não é nem pelo tanto de coisa que eu tenho que fazer, porque eu busco muita coisa para fazer, porque eu gosto muito de aprender e eu acho a vida muito curta. E eu acredito que tem muitas pessoas que também estão nessa luta de buscar de aprendizado, fora as pessoas que têm realmente não só muita coisa que quer aprender, mas a gente porque tem a vida muito ativa, muito em movimento, né? E eu gosto desse movimento. Então, conversas curtas, às vezes, elas são mais produtivas, porque a gente consegue ver do começo ao fim, do que conversas longas. Então, o meu intuito sempre foi ter conversas mais curtas e acaba que na live a gente fica mais tempo, mas e o que eu gostei da ideia do IGTV que eu andei postando, que era no máximo 15 minutos, e eu vou tentar sempre ficar no máximo em 15 minutos, tá? Porque se não der para fazer se não for possível no dia fazer uma live, depois eu jogo, passo sim, Laís, a informação do curso, tá? Eu vou marcar, eu vou te mandar o IG, né, do Rodrigo Kim, que é com quem eu tô fazendo o curso. Ele dá o curso, acho que é anualmente. E eu te passo lá depois na nossa conversa lá no privado, tá? Pode deixar que depois eu te passo. Então, fazer umas coisas assim, conversas bem rápidas e para vocês não cansarem muito de mim. E eu compartilhar um pouco dos meus pensamentos e dos meus estudos, que eu gosto desse compartilhamento. Fiquem com Deus, gratidão, namastê e até a semana que vem, ou no modelo live ou no modelo IGTV. Eu sei que essa live depois vira IGTV, mas é muito bom quando vocês entram aqui ao vivo, eu adoro. Fiquem com Deus e até nossas conversas das postagens ou dos stories e até a próxima IGTV ou live. Namastê.